voltamos aqui para a nossa revisão de conteúdo, onde nós falamos sobre a cidadania. Lembram? A gente falou dos aspectos históricos e de como era a cidadania lá na pré-história, lá no início da antiguidade grega, até os dias atuais. Vocês lembram disso? Nós traçamos essa linha histórica para mostrar para vocês como a cidadania funcionava e como ela incluía e excluía alguns grupos. Lembram? Não lembram? Ah, então vem aqui comigo que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui no slide que a gente vai relembrar os assuntos dessa nossa aula, né, pessoal? Nós falamos sobre direitos e cidadania no Brasil, parte 1. E nessa aula a gente abordou o como que surgiu a cidadania, em termos ocidentais, vale lembrar, né, gente? Então, por exemplo, a gente está falando da questão da cidadania, mas ela coincide também, né, com a discussão que vocês irão fazer lá no terceiro ano. Eu já vou dar um spoiler para vocês, no terceiro ano, que a questão da cidadania, ela coincide também com a discussão dos direitos humanos, né? Os direitos humanos nasceu muito antes da ideia de cidadania, tanto que a cidadania está debaixo do guarda-chuva dos direitos humanos, né? Então, o que a gente vai estudar agora, por enquanto, é a cidadania, mas vocês irão aprofundar esse tema ainda lá no terceiro ano, tá? Onde nós vamos ter aí pelo menos umas 3 aulas só sobre os direitos humanos, tá bom? Muito bem, voltando aqui para o nosso assunto da aula de hoje, a gente falou lá da cidadania grega, da polis, que quer dizer cidade, né? Onde nós traçamos como que a cidadania surgiu num ambiente em que nós localizamos que era uma elite que tinha esse direito à construção da cidadania, de deliberação, né? E as decisões sobre a cidade. E aí a gente discutiu que as mulheres, escravos, crianças, né, e pessoas pobres não eram cidadãos e cidadãs, tá bom? Já na Idade Média, a gente tem uma influência importante aqui nesse período, que foi a influência da Igreja Católica. E aí nessa Igreja Católica, nesse intuito de dominar e de controlar as ações das pessoas, elas limitavam a cidadania para alguns grupos. Isso relacionado ao controle religioso. E também a gente tinha um controle social e cultural que vinha, né, do absolutismo. Aí a gente teve uma guinada no conceito de cidadania lá no Renascimento, quando a Idade Média já chegava ao fim, a gente já tinha uma modificação da própria sociedade, quando o feudalismo cai e começa então uma nova era, né, que é da Idade Moderna, o fim do feudalismo e o início da industrialização na Europa. Então isso já mudou a mentalidade das pessoas. A igreja aí nesse sentido perdeu um pouco seu papel de importância, dando lugar então à construção de uma sociedade burguesa. Então, gente, aqui a gente tem um outro aspecto da cidadania, que é uma cidadania burguesa. Ela parecia ser mais includente, porque já começa diminuindo esse nível de exclusão. Aí, o problema é que, quando nós chegamos lá no século XX, nós tivemos 2 guerras. Nessas 2 guerras, a cidadania e os direitos humanos entram em crise. Lembram que nós falamos lá, né, dos campos de concentração, do nazismo, do fascismo europeu? Pois é, então aí a gente tem uma crise e a gente só começa a reconquistar a cidadania depois da Segunda Guerra, né, no final dos anos de 1945. E ainda vivemos esse dilema até os dias de hoje, tá? Então, resumidamente, nossa aula tratou desses assuntos, ok? Nesse momento, a gente vai dar um tempinho para vocês aí, alunos e alunas, para vocês fazerem a atividade. E aí, daqui a pouquinho, a gente volta para comentar mais sobre esse assunto, tá bom? Aguardo vocês até daqui a pouco.
Muito bem, galerinha. O tempo passou rápido, né? Alguns segundos para mim foi, mas para vocês foi mais tempo, né? Voltamos aqui então para a correção da atividade de hoje. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa atividade? Acharam fácil, difícil? O que vocês encontraram aí de dificuldades, né? Lembrando que a gente está partindo para o final da nossa disciplina, já estamos indo para a aula 18, 19, 20, 21, 22. Ainda temos 4 aulas e as outras últimas 2 aulas já serão para a finalização, onde nós vamos fazer o quê? As avaliações, né? Gente, só lembrando aqui, hoje eu já recebi alguns resultados no grupo, né, que a gente tem dos professores presenciais, alguns resultados dos trabalhos extra classe. Então, tem alunos que já se adiantaram e já entregaram o trabalho extra classe, hein, gente? Olha, eu fiquei muito feliz de ver que já tem gente se dedicando a essa atividade, que também vale ponto, tá? Para a nota de vocês. Então, estou aqui para reforçar mais uma vez. Alunos, não esqueçam da atividade extra classe para que vocês possam também pontuar na nota final de vocês, tá bom? Então, estou aí recebendo os trabalhos e quero conferir o que vocês produziram. Eu quero saber se vocês estão conseguindo fazer esse trabalho. Quero ver o resultado, tá bom? Combinado? Então, tá certo. Vamos aqui, então, para as nossas perguntinhas de hoje. Vamos lá, então, gente. A pergunta de número 1 diz a respeito da cidadania e é o seguinte. A cidadania é um conceito que possui diversos significados, em geral, relacionados com a participação do sujeito cidadão dentro da sociedade e a relação com os seus direitos e deveres. Anota isso daí, não é só direito não, né? Assinale a alternativa que melhor expressa a ideia de cidadania. Então, vamos lá. Letra A. A maioria que o indivíduo encontra para responsabilizar o Estado por sua condição. Aliás, a maioria, não, desculpa, gente. A maneira que o indivíduo encontra para responsabilizar o Estado da sua condição. É isso, gente, que é a cidadania? Responsabilizar o Estado por aquilo que você fez? Não sei, se vocês acham que está certo, marque aí. Letra B. A conjunção entre direitos políticos, civis e sociais. Tá certo? Se você acha que sim, então marque a letra B. Vamos para a letra C. O direito do cidadão de agir livremente na sociedade. Lembra que a gente falou sobre essa questão de ser livre? Ser cidadão é ser livre para fazer o que quiser, sem medir consequências dos resultados do que você faz? Vocês concordam com isso? Sim ou não? Se sim, marque aí a letra C, né? Letra D. Uma perspectiva que toma o indivíduo como responsável apenas pela sua própria vida? E aí, gente? Quer dizer, então, que se eu tenho um filho, eu não sou responsável pela vida dele, né? Eu sou responsável só pela minha. Então, se a criança vai estudar, não vai, se ela vai no médico ou não vai, o problema não é meu. É isso mesmo? Eu acho que não, mas vamos aqui. E aí, pessoal, letra A, B, C ou D nessa questão? Vamos ver aqui. É a letra B, pessoal. Ser cidadão. E a cidadania em si, ela está relacionada a essas 3 grandes questões, que são os direitos políticos, civis e sociais. E como eu disse para vocês, não há apenas direitos, são também deveres. Você não é só um sujeito de direitos, você também é um sujeito de deveres. Só que essa palavrinha, às vezes, as pessoas esquecem de falar, que nós também temos deveres como cidadãos e cidadãs do nosso país. Não é? Outra questão interessante, né, a letra C, quando fala de agir livremente. Você acha que se todos nós fizéssemos aquilo que a gente quer, falássemos aquilo que a gente quer, onde nós estaríamos hoje, né? Eu, se fosse falar o que eu quisesse, que viesse na minha cabeça, gente, não ia ter dinheiro que pagasse tanto advogado que eu ia ter que pagar para poder, né,
Me responsabilizar. E você, né? Então, a gente também tem que saber se polir, se autoavaliar do que nós falamos e do que nós fazemos. Ser cidadão não é fazer isso aqui, tudo que quer. Ser livre também corresponde a ser responsável sobre aquilo que você faz. Principalmente quando, né, vocês agora são novinhos ainda vão... E aí, após os 18 anos, é que o negócio fica mais sério. Vocês já estão no segundo ano, já estão se aproximando da maioridade, inclusive da maioridade penal. Então, agora, os pais de vocês têm que responder por vocês ainda. Mas depois de 18 anos, não, meu querido, minha querida. Aí é com vocês. Aí é no CPF de vocês mesmo, tá? Inclusive os próprios boletos, né? Então, ser cidadão é ser responsável. Não é só ter direitos, tá? É bom a gente frisar essa parte. Vamos para a questão de número 2. A número 2 diz o seguinte: a cidadania é um conjunto de uma série de direitos e deveres dos cidadãos. Os estão ligados à liberdade de expressão, de ir e vir, de culto e outras liberdades individuais. A não discriminação de raça, etnia, gênero e sexualidades. E a segurança. Escolha a alternativa correta sobre a tipologia do direito descrito acima. Letra A são os direitos civis. Letra B são os direitos sociais. Letra C são os direitos políticos. Estamos falando dos direitos políticos ou dos direitos pessoais. E aí, A, B, C, D ou E? Nessa questão aqui, a gente não chegou a falar exatamente sobre os direitos civis, políticos e sociais, mas eu vou aproveitar essa questão para dar um adendo dessa nossa aula, já que a gente tem tempo aqui, ainda temos 7 minutos. Olha só, nós temos 3 tipos de direitos principais que abrangem a nossa Constituição. Nós temos direitos civis, tá? Nós temos direitos políticos e os direitos sociais. Cada um deles, gente, está previsto na nossa Constituição de 88. Nós vamos aprender mais sobre isso lá no 3º ano também. Então, cada um desses direitos tem a sua característica, né? Direitos civis tem uma característica, direitos políticos tem uma característica e direitos sociais também. Esse que está aparecendo aí no primeiro, né, na pergunta, está relacionado ao direito, talvez vocês já saibam, porque vocês têm Google aí, eu sei que vocês já consultaram. Direitos civis, exatamente. Os direitos civis, gente, eles são uns dos tipos de direitos mais importantes para um indivíduo em um ambiente democrático. Por quê? Porque ele está relacionado ao bem mais precioso que o indivíduo pode ter na vida dele, que é a liberdade. E essa liberdade constitui-se em liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, de migrar, liberdade de crença. Quando eu falo de culto, tá, gente? Está falando de crença. Você tem direito de ser evangélico, católico, bandista, espírita, o que você quiser. Estamos numa sociedade que isso é permitido. O direito às liberdades individuais, à associação, ao empreender, o direito ao pensamento divergente da maioria, o direito a corresponder e expressar a sua sexualidade. Então, quando a gente fala desse assunto dos direitos, os direitos civis abrangem isso aí que vocês viram, tá? Os direitos sociais e políticos vão em outra dimensão que a gente vai descobrir nas próximas aulas. Calma que a gente não tem tempo ainda, tá bom? Então, gente, a questão de número 2 é a letra A. Se você acertou essa daí, gente, parabéns, porque a gente não tinha falado na aula e eu estou aproveitando aqui a questão para explicar para vocês, tá bom? A do Enem é grande, viu, gente? Número 3, vamos lá. A criação do Sistema Único de Saúde como uma política para todos constitui-se uma das
mais importantes conquistas da sociedade brasileira do século XX. O SUS pode ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício dos direitos. O pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, como prevê a Constituição de 1998. Muito bem, então vamos à pergunta. Segundo o texto, duas características da concepção de política pública analisadas são: letra A, o paternalismo e a filantropia, né? O liberalismo e a meritocracia, o universalismo e igualitarismo, o nacionalismo e o individualismo e o revolucionismo e a coparticipação. Muito bem. Então, assim, a gente está falando, vamos voltar aqui, de um sistema de política pública, né, que vem atender a todos, independente de ser rico, pobre. Essa ideia do SUS ainda é muito pouco falada porque as pessoas não conhecem exatamente o que é o SUS. Ele é um grande sistema de saúde e é elogiado não só no Brasil, no mundo inteiro. É um modelo que já foi incorporado em outros países, tá? E por ele você tem acesso a várias coisas. Tem muita gente que só pensa no SUS lá na UPA, né? Ou lá na emergência. Mas saiba que o SUS ele trabalha tanto com a questão da saúde, emergência, né? Como também do acesso a tratamentos, da vacina, do acesso a outros meios, né? Em que a saúde vai ter importância e não tem uma, digamos assim, não tem uma limitação. Então, as pessoas pobres e ricas, independente da sua condição, têm o direito de acessar. Todos vão acessar? Não. Mas a gente sabe que é um direito conquistado, tá? Então, se eu pago um plano de saúde e mesmo assim eu quero acessar o SUS, isso não me impede. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso muito bem ter o meu plano de saúde e ainda assim utilizar o SUS, tá? Então, quais são aqui as questões? A, B, C ou D? Qual é a análise que se faz, gente? A análise que se faz aqui, a letra B, não, tá errado, gente. Aqui é a letra C, tá? Só acho que foi um errinho aqui na hora de editar. Estamos falando de uma política universalista e igualitarista, porque vai atender todas as pessoas, independente da sua condição social, e é um sistema universal, tá? Não tem a ver com a meritocracia, não, tá? É a letra C. Lembre-se, letra C da número 3, tá bom? Vamos então aqui para a última pergunta. A cidadania, gente, ela sempre foi universal para todos? Não. A resposta é não. A cidadania modificou-se ao longo do tempo, pois no início a sua existência só poderia ser considerado cidadão quem possuía riquezas materiais e propriedade de terra. Lembram? Lá da polis grega? Pois é. Nesse período a cidadania esteve longe, muito, muito longe de ser universal, ok? Então tá aí, gente. A gente corrigiu aí, vocês perceberam que algumas questões que estavam presentes não estavam na aula, por isso que vocês devem assistir tanto a aula como a correção. Porque na correção sempre tem um item a mais que eu dou uma aprofundada para vocês aprenderem outros conteúdos, tá certo? Então, gente, até mais, bons estudos e encontro vocês aí na próxima aula. Tchau, tchau!